Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 12, parte 3. Beth. Beth e seu marido me procuraram para aconselhamento. Sabia que eram um casal muito dedicado, que estava se preparando para se dedicar ao ministério e que seu casamento era bastante sólido. Entretanto, ultimamente, estavam tendo algumas dificuldades no relacionamento, e Beth sofria crises de depressão cada vez mais sérias. No primeiro encontro que tivemos, as lágrimas lhe corriam abundantemente pelo rosto, e ela própria estava surpresa com isto. Pensava que havia parado com o choro havia muitos anos, mas agora parecia que ele estava de volta, e de forma incontrolável, e para constrangimento dela. Na segunda vez em que veio, Beth pôs-se a contar-me a sua história. Os pais tinham sido obrigados a casar-se, pois a mãe ficara grávida dela. Fora um casamento forçado, e Beth, o filho indesejado. E quero abrir um parêntese aqui para dizer que se esse também é o caso do leitor, precisa resolver isso, aceitando os fatos como são. Quando Beth estava com 3 anos e meio, a mãe ficou grávida novamente. Entretanto, o pai havia tido um caso com outra mulher, que também ficara grávida mais ou menos na mesma época. Isso causou sérios conflitos na família, terminando com o divórcio. As recordações que Beth tinha de tudo aquilo eram sobremodo claras. Lembrava-se nitidamente do último dia, quando o pai saíra porta fora e abandonara o lar. Recordava-se de que estava em seu berço quando aquilo aconteceu, ouvindo a terrível briga e o momento aterrador de sua partida. O acontecimento havia deixado em seu peito como que um nódulo doloroso e maligno. Quando estávamos revivendo aquele incidente durante a oração pela sua cura interior, o Senhor nos levou de volta àquele berço. E Ele pode fazer isso, pois o tempo está em suas mãos. Foi Ele quem disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Nossas lembranças se acham todas na presença daquele que é Senhor do tempo. E durante esse momento de terapia, Beth soltou um grito de dor, um grito estridente e aflito que estivera encerrado em seu coração durante muitos anos. E eu lhe disse: Beth, se pudesse ter dito alguma coisa ao seu pai naquele momento, o que teria dito? De repente, o Espírito Santo fez reviver em sua memória exatamente o mesmo sentimento daquele instante de total desolação. E ela gritou, não com sua voz normal de adulta, mas com o choro e os soluços de uma criança de 3 anos, um apelo ao pai. Oh, papai, não vá embora, por favor. E todo o terror e sofrimento experimentados naquele momento foram externados, com gemidos inexprimíveis. Mais tarde, quando orávamos, ocorreu-me que, se expressássemos os gritos de desespero que Cristo soltou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Com a linguagem de uma criança, teríamos que empregar as mesmas palavras de Beth. Papai, não vá embora. E subitamente compreendi também que, por causa dessa experiência que Jesus viveu na cruz, ele compreende muito bem os clamores de milhões de crianças que tantas vezes se ouve hoje em dia. Papai ou mamãe, não vá embora. Mas eles vão. E o médico ferido ouve esse grito e os compreende, e se emociona com o sofrimento dessas crianças. Aquela experiência marcou o início de uma cura de alcance profundo para Beth. Contudo, eu ainda queria que ela gozasse daquela suprema integridade psicológica de que fala Romanos 8,28. Então conversamos sobre o sentido de sua vida com o objetivo de que ela entendesse isso. Onde estava Deus quando a vida dela se iniciara?
Havia ela aceitado as circunstâncias de seu nascimento, que viera de uma gravidez indesejada? Disse que não. Senti que devia indicar-lhe uma tarefa muito estranha, uma tarefa que tenho dado poucas vezes em todos os anos em que tenho trabalhado em aconselhamento. Beth, disse-lhe, vou lhe pedir para fazer uma coisa, mas gostaria que meditasse e orasse muito sobre isso. Queria que você tentasse imaginar o momento exato de sua concepção. Mentalize o instante em que a célula de seu pai penetrou na célula de sua mãe e você passou a existir. Foi nesse ponto que você entrou na história humana. E quando pensar nisso, pergunte-se o seguinte: onde estava Deus nesse momento? Beth levou muito a sério a tarefa. Uma semana depois, quando nos reunimos de novo, ela me contou o que se passara. Sabe de uma coisa? Nos 2 ou 3 primeiros dias, achei tudo isso uma ideia muito maluca. A única coisa que eu conseguia pensar era num versículo das Escrituras que me vinha constantemente à lembrança. Em pecado me concebeu minha mãe. Mais ou menos no 3º dia, quando estava pensando no assunto, não sem certa relutância, comecei a chorar. Mas era um choro diferente do normal. Uma oração parecia estar brotando do fundo do meu coração, e eu a escrevi. Em seguida, entregou-me a oração e, com permissão dela, eu a transcrevo aqui. Ó Deus, meu coração salta de alegria ao lembrar que tu, meu Pai de amor, nunca me abandonaste. Estavas presente no momento em que fui concebida, pela lascívia humana. E mesmo naquele momento, tu me olhaste com amor de pai. E quando ainda estava no ventre de minha mãe, tu pensaste em mim. E em tua grande sabedoria, fizestes planos sobre como eu deveria ser, moldando-me à tua imagem. Sabendo do sofrimento que me aguardava, deste-me uma mente que me manteria fora do alcance da dor, até que chegasse o momento por ti mesmo determinado em que eu seria curada. Tu estavas presente quando minha mãe me deu à luz, contemplando-me com ternura, ocupando o lugar vazio deixado por meu pai. Tu estavas presente quando derramei as lágrimas amargas de uma criança que acaba de ser abandonada pelo pai. Tu estavas segurando-me ao colo durante esse tempo todo, embalando-me com teu amor consolador. Ah, por que não fiquei ciente de tua presença? Mesmo quando criança, eu era cega ao teu amor, incapaz de conhecê-lo em toda a sua profundidade e largura. Ó Deus, meu querido Pai, meu coração havia se congelado, mas a luz de teu amor está começando a aquecê-lo. Estou novamente sendo capaz de sentir as coisas. Tu iniciaste um milagre em mim. Confio em ti e te louvo. Tua bondade e misericórdia têm estado comigo sempre. Teu amor nunca me abandonou. E agora os olhos de minha alma se abriram e te vejo como realmente és, meu verdadeiro Pai. Conheço teu amor e estou pronta a perdoar. Senhor, torna completa a minha cura. Beth alcançara a etapa final de cura em que Deus recebeu todas as dores que ela lhe entregara e a curou com seu amor restaurador e reciclador. E depois ele ainda deu o toque final. Fez dela uma bênção para os outros. Certo domingo pela manhã, fiz algo que raramente faço. Com permissão de Beth, narrei a história transcrita acima. Modifiquei alguns detalhes que poderia identificá-la, pois sabia que ela estaria presente. Ao final do culto, convidei para vir à frente as pessoas que desejassem oração por um problema emocional. Várias pessoas vieram. Perto de Beth estava sentada uma amiga sua, que começou a chorar convulsivamente durante o apelo. Aproximou-se e perguntou se ela gostaria que orasse por ela. A senhora protestou hesitante, afirmando que seus problemas
eram por demais profundos e que ela não iria entender. Nesse momento, Beth começou a passar por uma luta interior. Ela percebia o que Deus estava lhe pedindo para fazer e achava que ele estava pedindo demais. Mas instantes depois compreendeu o que deveria fazer. Inclinou-se para a amiga e sussurrou-lhe no ouvido: "Não se espante, mas fui eu quem deu a permissão ao Dr. Simmons para narrar esta história. Sabe? Eu sou a Beth." A amiga fitou-a com incredulidade. "Sou eu mesma", repetiu ela. "Sou a Beth, e creio que posso compreender o seu problema e talvez ajudá-la." As duas vieram à frente juntas e passaram um longo tempo ali conversando e orando. Assim teve início a restauração emocional da amiga de Beth. Depois, quando esta me narrou isso, tinha na fisionomia a expressão luminosa de um abençoado que se tornou bênção. Deus havia reciclado seus sofrimentos, curando-os e transformando-os em instrumento de bênção para outros. Que Deus te abençoe e até amanhã.